Então, eu coloquei aqui para vocês os movimentos da cintura escapular. Então, a gente tem assim, né, a primeira figura, a postura da escápula em repouso. A gente tem a protração, que seria a abdução da escápula, então é quando ela se desliza mais para a parte lateral. Temos no sentido contrário a retração, então quando a gente tem uma aproximação da borda medial da escápula em relação à nossa coluna vertebral. A escápula ela pode rodar para cima, ela pode rodar para baixo, ela pode deprimir, né, quando ela vai para baixo, ela pode elevar quando vai para cima. Então esses movimentos, eles são fisiológicos. Algumas pessoas vão apresentar esses movimentos de uma forma patológica, ou seja, a escápula ela assume um posicionamento definitivo fora da postura de repouso, e isso acaba interferindo muito no movimento do ombro, acaba interferindo no equilíbrio de força da musculatura que está envolvida aí na sustentação da escápula e na movimentação do ombro como um todo. Seguindo aí para detalhar um pouquinho mais a nossa última articulação, a articulação glenohumeral. Deixei ela por último porque é a articulação principal, se a gente pode dizer assim, seria a principal do complexo do ombro. Ela é uma articulação sinovial multiaxial, do tipo que a gente fala de bola e soquete, né, que tem uma congruência boa, tem uma estabilidade boa devido à quantidade de estruturas que a gente tem envolvida nesse processo, né? Mas ela depende muito da estabilização estática e dinâmica, mais do que as outras articulações, porque aqui a gente tem muitos, né, graus de movimentos maior, a gente tem uma amplitude de movimento maior, então por isso ela requer uma maior estabilidade. Então, ela é uma articulação formada pela cavidade glenoide, né, e pela cabeça do húmero. Aqui nessa figura vocês conseguem ver, né, uma projeção do que seria o lábio glenoidal. O lábio é um anel de fibrocartilagem, ele circunda toda a cavidade glenoide e isso faz com que ele aprofunde essa cavidade. Então a cavidade não fica tão rasa, porque se a cavidade glenoide não tivesse o lábio, se ela fosse só a estrutura óssea, a gente teria uma possibilidade de perder o alinhamento articular mais fácil. Então, ela aprofunda um pouco mais a cavidade glenoide, aumentando a congruência com a cabeça do húmero, né? Então, a gente fala que esse aprofundamento da cavidade glenoide, né, o lábio faz esse aprofundamento em torno de 50%. Então, isso é muito bom para uma estabilização. Somente uma parte da cabeça do húmero encontra-se constantemente em contato com a cavidade glenoide, tá? A articulação, então, possui 3 eixos, 3 graus de liberdade. Bom, aqui mais uma outra figura que vocês podem ver um pouco melhor as estruturas que estão envolvidas, né? Então, a gente tem aí uma série de ligamentos, a cápsula, né, que está além do lábio glenoidal, e os músculos que depois vão recobrir todas essas estruturas aí para estabilizar a articulação glenohumeral. Aqui estão sinalizados os principais ligamentos que fazem essa estabilização. Então a gente está aí, né, destaquei para vocês os ligamentos glenohumerais, né, superior, na verdade, desculpa, eu destaquei para vocês o ligamento coracomeral, o ligamento transverso do húmero, os ligamentos capsulares, tá? A gente tem também um conjunto de ligamentos, que eu já ia falar anteriormente, dos ligamentos glenohumerais superior, médio e inferior, que ajudam muito nessa estabilização do ombro. Então aqui, passar que tem várias outras fotos. Aqui nesse slide eu destaquei para vocês as bolsas, né, subacromial e subdeltoide, que são bolsas que ajudam, né, que se posicionam entre estruturas aí da cavidade.
chamadas também de bursas. Essas bolsas subacromial e subdeltoide, elas são importantíssimas para permitir um movimento e não deixar que as estruturas, né, tenham atrito uma a outra durante o movimento do ombro. Essas bursas que num processo, por exemplo, inflamatório, que vai dar origem às bursites, né, normalmente que acomete as pessoas mais velhas, as pessoas que fazem muito movimento acima de 90 graus do ombro, né, de abdução de ombro, acima da cabeça, né, pessoal que tem aí uma redução do espaço, principalmente do espaço subacromial, e aí a gente pode ter então um atrito maior entre essas estruturas que vai causar uma inflamação dessa bursa, que a gente chama então de bursite. Aqui um outro corte, é um corte frontal, então, né, da articulação. Aí a gente consegue ver tendões, né, dos músculos, consegue ver a parte óssea, articular, consegue ver pele, né, tecido subcutâneo. Então a gente já começa a ter uma ideia da quantidade de estruturas que envolve, né, todo o complexo do ombro. Então aqui vocês já estão vendo alguns tendões, alguns músculos que a gente vai detalhar na próxima aula.